vocês? Eu sou a tia Rita da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. A aula de hoje é de matemática, aula de número 14, medidas de capacidade. Aula 14, medidas de capacidade, que é o litro. Aqui que vocês estão vendo aqui, é uma jarra que comporta 1 litro. Essa jarra aqui tem suco de meio litro. A pessoa que fez colocou aqui suco de meio litro. Olha bem, aqui nós temos uma vaca, né? Uma pessoa tirando o leite da vaca, num balde de 10 litros. Aqui nós temos 2 canecas, cada uma com 1 litro. Aqui com 3 litros, aqui também com 3 litros, não, aqui com 5 litros e aqui com 3 litros. Aqui nós temos copos, temos 1, 2, 3, 4, 5. Esse copo ele é de meio litro. Aqui nós temos uma jarra de 1 litro e temos aqui 5 recipientes, 4, aliás, a tia errou, 4 recipientes. Vamos ver quanto que a gente precisa encher aqui para formar 1 litro. Então, para colocar aqui 1 litro de suco, temos que encher 4 recipientes desse aqui. Aqui nós temos uma jarra de 1 litro e um copo de meio litro com mais meio litro, que vai dar 1 litro. Crianças, então agora a tia vai apresentar para vocês aqui alguns utensílios, algumas vasilhas ou vasilhames, ou até mesmo caixa de leite, iogurte, que podemos trabalhar com esses materiais para termos uma noção de medidas de capacidade. Olha, aqui nós temos uma garrafinha de 1 litro, temos aqui o leite também de 1 litro, uma garrafa de refrigerante de 600 ml, um iogurte que comporta nesse iogurte 120 ml. Temos aqui uma garrafa de desinfetante de 2 litros, uma de água oxigenada também de 2 litros. Temos aqui o refrigerante, a garrafa descartável de 2 litros, de 3 litros, uma garrafa de álcool que é composta também de 1 litro. Temos também aqui uma garrafa de cloro de 2 litros e de amaciante de 2 litros. Então, isso aqui tudo são recipientes que para a gente trabalhar com medidas de capacidade. Crianças, então a tia mostrou para vocês os vasilhames que podemos trabalhar com medidas de capacidade, que são de 2 litros, meio litros, 300 ml, 600 ml. Agora eu vou dar uma introdução para vocês, explicar esse cartaz aqui, o que são medidas de capacidade. Presta atenção que a tia vai ler e explicar, vocês vão ler junto com a tia. O título: o que são medidas de capacidade? As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório, em um recipiente, em uma vasilha, em uma garrafa PET, em um recipiente que coloca iogurte. Ou seja, são empregadas na medição de líquidos. Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume do interior de um recipiente. Aqui vocês estão vendo, aqui tem uma caixa pode ser uma caixa de leite, pode ser uma caixa de leite, né? Tem também caixas de suco. Essa caixa aqui, ela representa 1 litro. Então, nessa caixa aqui só consegue ser colocado 1 litro. Aí vocês estão vendo aí, pode ser um vidro de desinfetante. Aí laranja, eu acho que é refrigerante, mas também pode ser desinfetante, mas esse aqui é refrigerante.
ele corresponde a 2 litros, então tem que ter 2 litros aqui dentro. Esse aqui é um galão com 5 litros, pode ser galão de água com 5 litros. Ó, então aqui temos a caixa de leite de 1 litro, o litro de refrigerante de 2 litros e um galão de água com 5 litros. Mas vocês viram também que eu mostrei para vocês litros de refrigerante de 3 litros, tem de 1 litro, tem de meio litro, de 600 ml. Bom, crianças, existem outros tipos de medidas de capacidade. Ó, utilizamos o litro, que o símbolo dele é a letra L, como unidade padrão de medida de capacidade. Existem também outras unidades para expressar a capacidade de um recipiente no sistema decimal. E a mais usada é o mililitro, que o símbolo é o ml. 1 litro equivale a 1000 mililitros, que 1 litro é igual a 1000 ml, que é mililitro. Medindo a capacidade. Agora vamos continuar aqui com a tia. Ó. Para todo recipiente, podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida chamamos de capacidade do recipiente. Ó, no seu dia a dia, você observa que aqui nós temos uma caixa de leite. Geralmente as caixinhas de leite são de 1 litro. A marca dele é Bom Gosto. E temos aqui uma garrafa PET de água de 500 ml. Então aqui nessa caixa de leite mede 1 litro. E nessa caixa de 500 ml mede meio litro. Agora a tia vai fazer com vocês um tipo de uma experiência para vocês verem quantos copos eu vou fazer com água. Usando o recipiente de 2 litros e um de 1 litro, para vocês verem quantos copos de água eu vou usar para encher um recipiente de 2 litros e depois de 1 litro. É o que está dizendo aqui, ó, que para todo recipiente podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida a gente chama de capacidade. Então, o que a tia vai fazer com vocês agora, vou mostrar para vocês qual é a capacidade que eu posso colocar em uma garrafa PET de 2 litros e a capacidade que eu posso colocar numa garrafa PET de 1 litro. Então, agora aqui, vocês vão observar o que a tia vai fazer. Eu tenho uma vasilha com 2 litros de água, eu tenho 2 copos, tenho uma garrafa PET de 2 litros e vou colocar o funil para poder a água entrar direito e não derramar. Agora nós vamos ver quantos copos vai caber aqui na garrafa de 2 litros. Qual é a capacidade de quantos copos com líquido, com água, vai caber aqui na garrafa de 2 litros. Ó, a tia vai encher o primeiro copo, ó. Ó, enchi bastante. Vou colocar aqui, ó, Vou trocar de copo. A gente pode estar fazendo com o mesmo copo. Em caso, vocês façam isso. Por enquanto, eu coloquei 1. Aqui eu coloquei mais cheio um pouquinho, ó. 2. Vamos lá. 3. Nossa, acho que vai ter muito copo. Deixa eu ver se ele ganha mais. 4. 5. 6.
Agora a tia teve que encher mais a vasilha aqui porque não cabia. Então eu já tinha colocado 6 copos aqui, ó. Vamos colocar mais um. Tá bem cheio, ó. Pronto. Aqui nessa garrafa aqui. Aliás, acho que a tia vai ter que colocar mais um pouco. Porque aqui eu coloquei 7 copos. Ó, então aqui coube 8 copos na garrafa de 2 litros. Agora a tia vai encher essa garrafa aqui de 1 litro. Aqui coube 8. Vocês viram, né? Eu vou encher, eu vou até entornar no caso dessa água aqui, porque então não vai estar. Mas vocês viram que nessa garrafa coube 8 copos. Vamos lá, agora eu vou tampar. Eu tirei porque então aquela água não ia dar. Agora eu vou encher essa aqui de 1 litro. Vocês vão ver se é a mesma quantidade, se é mais, se é menos. Vamos lá, vou colocar o funil para ficar melhor, ó. Vou encher um copo. Um. 2, 'Tá bem cheio, ó. 3, 4 copos. Nessa garrafa de 1 litro, não, quase 4 copos, sobrou um pouquinho aqui do líquido da água, tá vendo? Então, vocês viram que na garrafa de 2 litros, nessa aqui de 2 litros, coube 8 copos, nessa aqui coube quase, faltou pouquinho para chegar a 4 copos, então é a metade, né? A capacidade dessa garrafa aqui foi 4 copos e dessa aqui foi 8. Essa atividade aqui, crianças, tem lá no caderno pedagógico mais ou menos igual a essa, então vamos prestar atenção. E a tia fez com vocês com garrafa PET de 2 litros e 1 litro. Vocês viram que na de 2 litros eu usei 4 copos com água. E na de 1 litro eu usei 8, aliás, a tia errou. Na de 2 litros eu usei 8 copos com água. E na de 1 litro eu usei 4 copos com água. Então, foi a metade. Vocês podem fazer essa experiência também com caixinha de leite, de iogurte, enfim, com refrigerantes também só de 1 litro, com as garrafas iguais, ou de 2 litros, ou de 1 litro, para ver qual é a capacidade, quantos copos vão ser colocados dentro de cada recipiente. Agora a Vaca Maria está dizendo aí que ela usou 4 canecas para encher essa jarra aqui, 4 canecas de leite. Agora o Garfield está dizendo que ele usou 5 canecas para encher a mesma jarra, a mesma quantidade, porque os tamanhos das jarras são iguais. Então, quem usou mais, a Vaca Maria ou o Garfield? A tia foi o Garfield porque ele usou 5 canecas. E como a tia disse, as jarras, os recipientes são iguais. Agora, vamos resolver essas atividades aqui, ó. Agora, assinale a alternativa correta. Correta quer dizer certa. E é só uma, tá, crianças?
Ó, a pergunta tá aqui o seguinte: de quantas canecas de leite a vaca Maria precisou para encher a jarra? Quantas canecas ela disse lá dentro do balão que ela precisou para encher a jarra? Tia, ela falou 4 canecas, então nós vamos marcar esse primeiro parênteses que está falando 2 canecas, ou o segundo parênteses que está falando 4 canecas? O segundo. Agora, vamos passar para a segunda atividade. E o Garfield? Vamos ver qual a quantidade de canecas que o Garfield colocou, que ele disse lá no balão. Ele disse que usou 5 canecas. Então, qual parênteses que nós vamos marcar? Esse que está falando 4 canecas ou o segundo? O segundo, 5 canecas. Agora, vamos passar para a última atividade dessa folhinha. Ó, eles não encontraram o mesmo resultado. Por quê? Será que é porque eles não souberam medir? Ou porque eles usaram canecas de tamanho diferente? Olha bem, aqui disse que as 2 jarras são do mesmo tamanho. Se um usou 5 canecas, aliás, a vaca Maria usou 4 canecas e o Garfield 5, se as 2 jarras são do mesmo tamanho, então por que eles não conseguiram encontrar o mesmo resultado? Vamos repetir. Será que é porque eles não souberam medir ou porque usaram caneca do mesmo tamanho? Lembrando que a tia falou que os 2 recipientes são do mesmo tamanho. Ah, tia, é porque eles usaram canecas de tamanhos diferentes. Então é esse aqui, ó. Marcar um X aqui nesse parênteses. Olha, crianças, então para não acontecer o que aconteceu com a vaca Maria e o Garfield, que usaram, colocaram leite no mesmo recipiente, do mesmo tamanho, mas usaram quantidades da capacidade diferentes. Foi diferente, não foi igual? Para não haver essa diferença entre as medições feitas pelas pessoas, foi criada a unidade de medida de capacidade que se chama o litro. Para isso, então, porque como não existia essa capacidade de medida, essa medida de capacidade que é o litro, as pessoas mediam, usavam a capacidade para medir os recipientes com objetos, que eram copos, canecas e outros mais objetos. Então, para não acontecer isso, foi criada a medida de capacidade que é chamada de litro. Assim, as pessoas passaram a obter o mesmo resultado. O símbolo do litro é o L. Podemos usar o litro para medir a capacidade de líquido que cabe em um recipiente, isto é, em sua capacidade. Vocês viram que quando a tia fez lá com as garrafas PET, eu usei uma garrafa PET de 1 litro e a outra de 2. Na de 2 coube 8 copos. Na de 1 coube 4. Se eu tivesse usado todas as duas de 2, caberiam 8 copos. Se eu tivesse usado todas as duas de 1, caberiam 4 também. Então, para isto foi criada a medida de capacidade que é o litro, para não haver diferenças quando as pessoas usarem objetos para medir a capacidade do líquido que está dentro daquele recipiente. Agora, atividade número 2. Essa atividade também tem do modelo dela no caderno pedagógico, então presta atenção, ó. Em cada garrafa abaixo, nessas garrafas aqui, nessas imagens, cada uma delas cabe 1 litro. Cabe 1 litro de leite. Agora nós vamos circular as garrafas de acordo com as indicações. Se a tia disse para vocês que em cada garrafa dessa aqui cabe 1 litro, aqui está pedindo para circular 4 litros. Olha bem, lembrando que cada garrafa dessa aqui cabe 1 litro. Então, se nós temos que circular 4 litros, quantas garrafas dessas aqui, nessa primeira imagem aqui, nesse meio retângulo, nós vamos ter que circular?
Ah, tia, 4 garrafas, porque 4 vai ser 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Muito bem. Então, vamos circular aqui, ó, 4 garrafas dessas. Porque cada uma cabe 1 litro. Depois foi pedido 4 litros aqui agora. Agora, vamos ver essa imagem aqui. São as mesmas garrafas. Pode ser garrafa de iogurte, né? De leite. Cada uma cabe 1 litro. Está pedindo para circular 5 litros. Quantas garrafas nós temos que circular? 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos circular 5. Aí, nós estamos circulando 5 litros. A tia aqui circulou 4 litros e aqui 5 litros. Agora, aqui, ó, nesse outro retângulo, 2 litros. Lembrando que cada garrafa dessa aqui corresponde a 1 litro. Então, se são 2 litros, nós vamos ter que circular 2 garrafas, ou seja, 2 litros. Número 3. Circula os produtos que se pode comprar em ml, mililitro, quer dizer, menos que 1 litro. Vamos ver, esse aqui é uma garrafa de Yakult. Ela tem 80 mililitros, é menos que 1 litro. Isso aqui é uma lata de tinta souvenir que pode ser de 10 litros, 20 litros. A tia acha que essa aqui é de 20 litros. Isso aqui é uma lata de Coca-Cola de 270 ml, menos que 1 litro. Isso aqui é um galão de água de 5 litros, mais do que 1 litro. Então, repetindo, ó. Para circular os produtos que podemos comprar em ml, menos que 1 litro. Ó, uma garrafinha de Yakult que tem 80 mililitros, menos que 1 litro. Uma lata de tinta souvenir de 20 litros. Uma lata de Coca-Cola de 270 ml, menos que 1 litro, mililitro. E um galão de água com 5 litros. Então, eu pedi para circular os produtos, quer dizer, mais que um, que se pode comprar em mililitro. É o Yakult, que tem 80 ml? É o Yakult, é também. Então, vamos circular o Yakult. A lata de tinta que tem 20 litros? Não. A lata de Coca-Cola que tem 270 ml é menos que 1 litro? É. Então, vamos circular. E o galão de água de 5 litros? Não, então foi o Yakult e a garrafa de Coca-Cola. Oi, crianças, agora vocês vão assistir o vídeo de unidades de medidas padronizadas capacidade. Essa foi a aula de número 14, medidas de capacidade matemática, ok? Façam atividades do caderno pedagógico lá com muito capricho. A tia tá com muita saudade de vocês. Beijos. E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar as unidades de medida padronizadas de capacidade. Capacidade nada mais é do que o volume interno de um recipiente. Por exemplo, se eu tiver um copo aqui, e o volume desse copo é o quanto ele ocupa no espaço. E o volume do interior desse copo é o que chamamos de capacidade. Basicamente, é o quanto ele pode reter as coisas. E, claro, capacidade é diferente de volume. E existem vários meios de medir essa capacidade. Provavelmente, você já ouviu falar uma xícara de chá, uma colher de sopa, mas nessa aula nós vamos falar de 2 unidades padrões, que são o litro, que nós representamos por um L, e o mililitro, que nós representamos por ml. E essas unidades estão presentes no nosso dia a dia. Provavelmente, você já viu no mercado refrigerante de 2 litros, não já? Então, é uma unidade padrão. Não importa a marca do refrigerante. Independente da forma da garrafa, se tem 2 litros, significa que essa garrafa tem uma capacidade de reter 2 litros de líquido.
ou seja, tem uma capacidade de reter 2 litros de refrigerante. E também tem garrafas menores, não tem? Como, por exemplo, 600 ml, que significa que tem uma capacidade de 600 mililitros. E essas duas unidades de medida, elas se relacionam. Toda vez que você tiver 1.000 mililitros ou 1.000 ml, isso é a mesma coisa que ter 1 litro. É importante você saber essa comparação. Isso significa que, se você tiver uma garrafa com uma capacidade de 1 litro, você pode, por exemplo, utilizar esse copo aqui. Vamos dizer que ele seja de 200 ml. Então, essa garrafa de 1 litro vai ser a mesma coisa que 5 copinhos de 200 ml. Ou seja, se você tiver uma garrafa com uma capacidade de 1 litro cheia e quiser encher copos de 200 ml, você vai encher 5 deles. Tente fazer isso em casa. Então, você enche esses 5 copos e essa garrafa fica totalmente vazia. E isso mostra que 1 litro é igual a 1.000 ml. Fica fácil de perceber isso com os copos. 200 ml em cada copo vão dar a mesma coisa que 1.000 ml se somados. O mililitro geralmente é utilizado para medidas menores e o litro para medidas maiores. Mas, às vezes, você pode utilizar até mesmo uma combinação das duas. Por exemplo, um pote de sorvete, aquele sorvete de napolitano bem gostoso. Quando tiver 1,5 L em sua embalagem, você sabe o que isso significa? Isso significa que nós temos 1 litro de sorvete mais 500 mililitros, ou seja, 1,5 litro. O próprio refrigerante. Tem refrigerantes que possuem a capacidade de 2,5 litros. Isso significa que a capacidade desse refrigerante, ou seja, o quanto ele pode reter de líquido, é de 2 litros mais 500 ml, ou 2.500 mililitros, porque, lembra, 1 litro é igual a 1.000 ml. Então, 2 litros é o dobro disso aqui, portanto, é 2.000 ml. Por isso, é importante você conhecer essas duas unidades de capacidade. Elas são muito presentes no nosso dia a dia. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!